Quem assistiu ao jogo entre Corinthians e Cruzeiro viu pela primeira vez em muito tempo um Corinthians competitivo, vibrante e comprometido. Não foi um massacre técnico, tampouco uma atuação brilhante do ponto de vista ofensivo, mas foi um jogo em que o Timão mostrou que ainda está vivo, que ainda pode lutar, e isso num duelo contra o líder do Campeonato Brasileiro, um time que vem atropelando adversários jogando com intensidade e qualidade de sobra. Enfrentar o Cruzeiro neste momento não é tarefa simples para ninguém, e o Corinthians fez o que parecia improvável, jogou de igual para igual. E mais do que isso, em determinados momentos da partida parecia até que o Corinthians poderia sair com os 3 pontos. Claro que o torcedor quer a vitória e dentro de casa a cobrança é ainda maior. Mas o contexto exige uma análise mais profunda. Não dá para olhar apenas para o placar. O Corinthians enfrentou uma equipe muito mais organizada, com um elenco mais equilibrado e que hoje lidera o campeonato com total mérito. O Cruzeiro tem um sistema de jogo bem definido, peças que se encaixam com naturalidade e reservas que entram e mantêm o nível. Esse é o tipo de adversário que, se você vacila, toma 2 ou 3 gols com facilidade. Mas o Corinthians não só não vacilou, como soube se defender, batalhou e mostrou uma evolução em relação ao que apresentou em partidas anteriores, especialmente em comparação à derrota no clássico contra o São Paulo, onde o time foi completamente dominado. Esse empate em 0-0 tem muito mais a dizer do que o placar pode sugerir. Primeiro, porque o Corinthians se portou de forma sólida na defesa, algo que vinha sendo um problema constante. Segundo, porque os jogadores entenderam a cobrança de Dorival Júnior. A semana foi de pressão, de reuniões, de conversa dura nos bastidores. O treinador tirou nomes importantes do time, cobrou publicamente, bateu firme nas entrevistas. E isso surtiu efeito. A resposta veio em campo com um time mais aguerrido, mais concentrado, mais disposto a competir. Defensivamente o time se comportou muito bem. O Cruzeiro finalizou mais, é verdade. Criou algumas boas chances também, é verdade. Mas não teve liberdade. A defesa do Corinthians travou o setor mais perigoso do adversário, que é o meio para frente. O Caio Jorge, que tem sido uma peça importante no ataque cruzeirense, mal conseguiu espaço. Teve uma ou outra finalização mais aguda, mas foi controlado. Os zagueiros do Corinthians, que vinham sendo muito criticados nos últimos meses, fizeram uma partida sólida. André Ramalho e Gustavo Henrique foram seguros, ganharam duelos, não deixaram buracos. E mesmo sem o Ranieri, que normalmente atua na proteção da defesa, o meio-campo conseguiu preencher bem os espaços, com Charles Martins, Bidon e Garro fazendo um trabalho intenso de recomposição. A grande crítica que muitos faziam ao Dorival era exatamente sobre essa organização defensiva. Havia a sensação de que o time era vulnerável demais, de que tomava gol com facilidade. E isso fazia com que a desconfiança crescesse. Afinal, de que adianta ter jogadores talentosos se o time não consegue competir? Só que contra o Cruzeiro a história foi diferente. O sistema funcionou. Não foi perfeito, claro, mas foi competitivo. E esse é um passo fundamental quando você está tentando reconstruir confiança. O Dorival, aliás, merece um parêntese. Ele vinha sendo muito cobrado, com razão, em muitos momentos. A equipe parecia sem padrão, com problemas de criação, com dificuldade para construir jogadas ofensivas e com uma defesa vazando em quase todo o jogo. Mas é inegável que essa partida contra o Cruzeiro trouxe uma resposta. O técnico conseguiu montar um time mais compacto, mais equilibrado, mesmo com desfalques importantes. A escolha por Charles, por exemplo, surpreendeu. Mas deu certo. O jogador, que não é brilhante tecnicamente, compensou com entrega, com presença física, com cobertura. Correu muito, marcou bem, fechou espaços. O mesmo vale para Martins, que ao lado de Bidon ajudou a travar as principais tentativas do Cruzeiro de criar por dentro. E aí entra um ponto que é pouco discutido, mas que faz toda a diferença: a questão emocional. O Corinthians entrou em campo com outra postura. Tinha vontade, tinha pegada. E isso faz toda a diferença. Não é só tática. Futebol não se resume a posicionamento e movimentação. Envolve espírito, concentração, gana. E nesse aspecto o Corinthians mostrou evolução. Jogou com alma. Teve momentos em que a técnica ainda faltou, é verdade, mas compensou na raça. E isso, num cenário em que o time vinha sendo acusado até de apatia, já é um avanço considerável. O Rodrigo Garro também merece destaque.
Voltando de lesão ainda buscando sua melhor forma física, o meia foi participativo, chamou o jogo, tentou criar, apareceu entre linhas. Ainda não é aquele Garro da reta final da temporada passada, mas mostra que está voltando. E sua presença em campo é fundamental para dar criatividade ao time. Sem ele o Corinthians perde em construção, em qualidade no último passe. O Memphis Depay também apareceu mais, especialmente no primeiro tempo, com finalizações perigosas. Ainda longe do que se espera dele, é verdade, mas foi mais presente. Teve uma cobrança de falta que levou perigo, um chute de fora da área que obrigou o goleiro do Cruzeiro a fazer boa defesa. São sinais. Não é o suficiente ainda, mas são sinais de melhora. Claro que ainda faltam peças. O Yuri Alberto, por exemplo, fez falta. É o único jogador do elenco com capacidade de ser referência no ataque, de incomodar a defesa adversária dentro da área. Sem ele o Dorival precisa improvisar. E aí surgem os dilemas: escalar Romero ou Thalys Magno. Nenhum dos dois vive grande fase. O Romero vinha sendo alvo de críticas pesadas por perder chances claras, por parecer pesado em campo. O Thalys, mais jovem, ainda está se firmando. Mas diante da escassez, Dorival optou por ele, e o garoto, com todas as limitações, entregou mais intensidade e mais profundidade. Não é a solução ideal, mas ajudou o time a competir. Essa falta de opções, inclusive, tem sido um dos grandes problemas do Corinthians. O elenco é limitado. E a diretoria sabe disso. O próprio Dorival já deixou claro em entrevistas que espera por reforços. Mas o clube vive uma crise financeira séria, além de um momento político conturbado que dificulta ainda mais a movimentação no mercado. Mesmo assim, o treinador tem tentado extrair o máximo dos jogadores que tem. E contra o Cruzeiro conseguiu. Fez o time ser competitivo. E isso por si só já é uma boa notícia. A cobrança entre os próprios jogadores também pesou. Houve uma reunião interna com conversas mais duras, especialmente após fotos vazadas mostrando atletas embaladas na véspera do clássico. Isso gerou malestar, revolta da torcida e até pressão da diretoria. Teve papo sério no vestiário e parece que dessa vez o grupo entendeu o recado. Ninguém quer ver um time apático que não responde em campo. O Corinthians entrou em campo com mais entrega, mais comprometimento. E isso pode ter sido o resultado direto dessas conversas internas, da cobrança coletiva, de uma percepção de que a coisa estava escapando do controle. O Dorival, aliás, também foi cobrado. E prometeu uma resposta. Prometeu mais intensidade, mais postura, mais foco. E cumpriu. Não foi uma revolução tática, não foi um baile técnico, mas foi um time mais organizado, mais consciente do que precisava fazer em campo. E isso já é um mérito enorme num momento de tanta instabilidade. O Corinthians travou o Cruzeiro. Segurou o líder. E não foi por acaso. Agora não dá para fechar os olhos para as limitações. Ainda há muito o que melhorar. A criação de jogadas continua sendo um problema. O time ainda tem dificuldade para transformar posse de bola em perigo real. Muitas jogadas morrem antes de chegar na área adversária. Falta alguém que pise na área com frequência, que faça o pivô, que chame a marcação. Com o Yuri fora, essa lacuna fica evidente. E o Garro, que tem qualidade para organizar, não consegue fazer tudo sozinho. No entanto, mesmo com essas deficiências, o Corinthians criou chances. No fim da partida quase marcou o gol da vitória. Faltou capricho, talvez um pouco de sorte. Mas o time estava ali brigando, lutando, disputando cada bola como se fosse a última. E isso é algo que a torcida cobra há tempos. Porque uma coisa é perder jogando mal, sem vontade, sem sangue nos olhos. Outra completamente diferente é empatar com o líder jogando com intensidade, com alma, com garra. E o torcedor reconhece isso. Sabe quando o time se entrega. E o Corinthians contra o Cruzeiro se entregou. A ausência do Garro na próxima rodada será sentida. Ele levou o terceiro cartão amarelo e está fora contra o Botafogo. E isso, somado à possível ausência de Yuri Alberto, complica ainda mais o cenário para o próximo jogo. Mas o ponto aqui é outro: o Corinthians deu um sinal. Mostrou que pode competir. Mostrou que tem potencial, que pode crescer, que não está morto. E isso, em meio a tantas dúvidas, é um sopro de esperança. O próprio Dorival falou sobre isso após o jogo.
Disse que ainda não teve o trio ofensivo à disposição, Garro, Memphis e Yuri juntos, em sequência. E tem razão. Quando os três atuaram juntos, o time mostrou um potencial muito maior. Mas as lesões, os problemas físicos e as ausências acabaram atrapalhando. E isso precisa ser levado em conta na hora de analisar o desempenho do treinador. Ninguém consegue fazer milagre sem peças importantes. E mesmo assim ele vem tentando. Contra o Cruzeiro armou um time que pudesse competir. E conseguiu. Foi uma atuação com mais personalidade, com mais entrega, com mais consciência do que o jogo exigia. Não é pouca coisa. O Cruzeiro é hoje o melhor time do campeonato. Faz muitos gols. Pressiona. Não dá espaço. E o Corinthians soube lidar com isso. Neutralizou, controlou, bateu de frente. Isso precisa ser valorizado. Ainda tem muito a melhorar. Isso é inegável. Mas é justo reconhecer que houve evolução. E quando a crítica é feita de forma justa, o elogio também precisa vir na mesma medida. O Corinthians ainda está longe de ser o time que o torcedor quer ver, mas mostrou um caminho. Mostrou que com organização, com espírito de luta e com escolhas certas dá para crescer. E esse empate, que em outros tempos poderia parecer decepcionante, hoje representa um ponto de reconstrução. A segunda parte do jogo e toda a análise que vem depois do apito final mostra um Corinthians que, apesar de ter empatado, deixou uma sensação diferente, um sentimento de que algo está começando a mudar. O time está longe de ser perfeito, é verdade, mas a entrega e o comprometimento demonstrados em campo têm feito com que a torcida volte a acreditar, ainda que timidamente, numa recuperação. E isso é fundamental. O futebol é muito mais do que técnica, talento ou estratégia. É emoção, é sentimento, é identidade. E o Corinthians, que já passou por tantas crises nos últimos anos, parece estar reencontrando a sua essência, a sua cara. Esse processo não acontece do dia para a noite. Demanda paciência, trabalho e principalmente confiança. Dorival Júnior sabe disso e sua postura no vestiário, bem como as entrevistas após o jogo, reforçam essa ideia. Ele não quer criar ilusões, sabe que ainda há muitos problemas para resolver. Mas também não se mostra derrotado. Ao contrário, demonstra uma confiança calculada de que, se o elenco seguir se dedicando e se entregando do jeito que fez contra o Cruzeiro, os resultados vão começar a aparecer. E isso é um passo importante para um time que há muito tempo vinha entregando atuações abaixo da crítica, sem vontade, sem intensidade. Um ponto fundamental para essa mudança de postura, e que foi muito destacado pelos comentaristas esportivos depois da partida, é a capacidade do time de manter o equilíbrio emocional durante os 90 minutos. Em muitos jogos anteriores, o Corinthians demonstrava nervosismo, ansiedade, o que refletia em erros bobos, desatenções e até em faltas desnecessárias. Contra o Cruzeiro, apesar de algumas decisões equivocadas aqui e ali, o time se manteve firme e soube controlar o ritmo da partida, principalmente no segundo tempo. Essa maturidade emocional é fundamental para quem quer sair da zona de desconforto e buscar a recuperação no campeonato. Além disso, a atuação do goleiro Cássio merece menção especial. Em vários momentos da partida ele foi decisivo para evitar que o Cruzeiro saísse com a vitória. Com defesas importantes, especialmente em chutes de fora da área e em algumas bolas cruzadas na área, Cássio mostrou que ainda tem muita lenha para queimar. Mesmo com a idade avançada, para um atleta, sua experiência e reflexos continuam sendo diferenciais para o Corinthians. Em momentos em que a defesa vacilava, ele apareceu para fazer a diferença. É um líder dentro de campo, um exemplo para os mais jovens e uma segurança para o time. Outro aspecto que merece ser analisado com calma é a movimentação dos jogadores no meio-campo. Se no início da temporada o time sofria muito para articular as jogadas, parecia desorganizado e desconectado contra o Cruzeiro, essa parte do jogo mostrou evolução. Os jogadores entendiam suas funções, sabiam a hora de pressionar, quando segurar a bola e como se posicionar para não deixar espaços. Charles Martins, Bidon e Garro trabalharam muito bem essa parte, sobretudo na cobertura defensiva, mas também na saída de bola. Isso fez com que o time conseguisse sair jogando com mais calma e segurança, algo que vinha faltando. No entanto, é importante frisar que essa melhora não pode ser pontual. Se o Corinthians quiser brigar por posições mais qualificadas na tabela, terá que apresentar essa postura de forma constante.
Isso inclui manter a concentração do primeiro ao último minuto, evitar desatenções que possam custar pontos preciosos e, acima de tudo, continuar buscando alternativas para o setor ofensivo. Ainda que a defesa tenha funcionado bem, o time precisa encontrar soluções para criar mais chances de gol para transformar a posse de bola em oportunidades reais de marcar. Nesse ponto fica claro que o departamento de futebol terá um trabalho duro nos próximos dias. A comissão técnica, a diretoria e os analistas precisam olhar com atenção para os números, para o comportamento do time dentro de campo e encontrar formas de melhorar o desempenho ofensivo. A limitação do elenco não pode ser usada como desculpa para a falta de criatividade ou para a ineficiência na frente do gol. Precisamos de alternativas de jogadores que possam atuar como referência, que saibam aproveitar os espaços e finalizar com qualidade. Um tema que tem sido muito debatido é a necessidade de um centroavante de peso. O Corinthians, mesmo com nomes interessantes, ainda carece de um atacante que consiga ser decisivo, que saiba se posicionar na área e finalizar com precisão. Yuri Alberto é uma esperança nesse sentido, mas ele ainda está voltando de lesão e precisa de ritmo. Sem ele, o time sofre para manter a referência ofensiva. Isso explica em parte o improviso que Dorival tem feito usando Romero ou Talismã Magno, mas nenhum deles consegue suprir essa necessidade plenamente. Além disso, a questão física e de preparação também precisa ser levada em consideração. O calendário apertado, as viagens, o desgaste dos jogadores tem impactado diretamente na performance da equipe. Dorival, nesse sentido, tem se mostrado bastante atento. A gestão de elenco, o rodízio de jogadores, a busca por equilíbrio entre intensidade e recuperação física são pontos que ele tem trabalhado para evitar lesões e manter o time competitivo. Isso, claro, sem perder a qualidade em campo. Outro aspecto que chamou a atenção foi a postura da torcida durante o jogo. Apesar da pressão natural por resultados positivos, a Fiel apoiou o time durante os 90 minutos, reconhecendo a entrega dos jogadores e cobrando de forma construtiva. Esse apoio é fundamental para o processo de recuperação do Corinthians. Quando o time sente o respaldo da torcida, a confiança cresce, o ambiente melhora e o desempenho tende a evoluir. O estádio esteve vibrante e isso ajudou a empurrar o time. No entanto, a pressão externa continua grande. A imprensa, os comentaristas, os próprios torcedores são críticos e querem respostas rápidas. Isso faz parte da cultura do Corinthians, um clube com uma das maiores torcidas do país que sempre sonha com títulos e grandes conquistas. Dorival e seus jogadores sabem disso e têm consciência da responsabilidade que carregam. Mas também sabem que o caminho para o sucesso exige paciência e trabalho duro, especialmente num momento em que o time ainda se encontra em reconstrução. No pós-jogo, a avaliação da comissão técnica foi clara: avanços, mas ainda existe muito o que melhorar. A equipe técnica se reuniu para analisar todos os detalhes da partida, identificar pontos fortes e fracos e traçar estratégias para os próximos jogos. A preparação para o confronto contra o Botafogo já começou e o foco é manter a intensidade, corrigir os erros e continuar evoluindo. O planejamento é fundamental para garantir que o Corinthians consiga uma sequência positiva e, quem sabe, retomar uma trajetória de vitórias que tanto faz falta. Vale destacar que o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado e que pequenos detalhes podem fazer a diferença entre vencer ou perder. Por isso, cada ponto conquistado é precioso e o Corinthians tem que valorizar cada resultado. Contra o Cruzeiro, o empate pode até parecer pouco, mas diante do adversário e das circunstâncias foi um passo importante. Esse tipo de resultado ajuda a resgatar a confiança do grupo e a reconstruir a autoestima. É claro que a cobrança por melhorias vai continuar. O time ainda não está em um nível ideal, ainda comete erros que não podem acontecer e precisa ser mais agressivo para buscar vitórias. Mas o importante é que o Corinthians tem mostrado sinais de vida. Jogadores, comissão técnica e torcida estão juntos com o mesmo objetivo: ver o time crescer, voltar a brigar na parte de cima da tabela e trazer alegrias para a Fiel. E essa união é o que pode fazer a diferença. Futebol é coletivo. O time precisa estar entrosado, a comissão precisa transmitir confiança, a diretoria tem que apoiar e investir quando possível e a torcida deve continuar acreditando e apoiando. Essa combinação é o que constrói grandes campanhas. O Corinthians, apesar dos desafios, está começando a retomar esse caminho. Por fim, é importante lembrar que a temporada ainda é longa e que o futebol é imprevisível. Muitas coisas podem acontecer até o fim do campeonato. Lesões, suspensões, mudanças de treinador em outros times, surpresas, tudo faz parte do jogo.
O Corinthians precisa estar preparado para aproveitar essas oportunidades mantendo a regularidade e a competitividade. Se conseguir isso, tem grandes chances de brigar por objetivos importantes. A confiança que o time mostrou contra o Cruzeiro pode ser o ponto de partida para uma reação. A entrega, a organização defensiva, o espírito de luta, todos esses elementos juntos formam a base para o crescimento. Agora é preciso manter o foco, trabalhar duro e, sobretudo, acreditar que é possível melhorar e alcançar bons resultados. A torcida quer ver um Corinthians vencedor, competitivo e apaixonado. E aos poucos esse Corinthians está reaprendendo a ser assim. O caminho é longo, mas a luz no fim do túnel já aparece. Agora é seguir em frente jogo após jogo com coragem e determinação para que essa melhora não seja passageira, mas o começo de uma nova fase. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Circula nos bastidores do futebol brasileiro um rumor que está deixando torcedores atentos e rivais desconfiados. O Corinthians teria sido contemplado com 2 pontos extras na tabela do Brasileirão após uma reavaliação polêmica feita pela CBF. Segundo fontes ligadas à entidade, a mudança estaria relacionada a um recurso movido pelo clube paulista após uma suposta irregularidade em uma partida contra o Vitória, que também acabou sendo beneficiado recuperando a vitória anteriormente contestada. A movimentação, que ainda não foi oficialmente detalhada pela Confederação, estaria sendo tratada com discrição, mas já provoca reações intensas nos bastidores do futebol nacional. O que se comenta é que o departamento jurídico do Corinthians teria apresentado argumentos sólidos sobre uma falha de arbitragem ou erro administrativo que teria forçado a entidade máxima do futebol brasileiro a reavaliar a situação. Embora os detalhes ainda sejam nebulosos, especula-se que a CBF, ao devolver a vitória ao time baiano, também decidiu conceder ao Corinthians 2 pontos como forma de compensação, o que gerou ainda mais especulações. Seria essa uma tentativa da entidade de apaziguar pressões de bastidores ou haveria um acordo informal para evitar maiores conflitos? A situação, se confirmada, pode causar uma reviravolta na parte de baixo da tabela, onde cada ponto é disputado como ouro. Rivais diretos do Corinthians na luta contra o rebaixamento já estariam questionando a medida, que pode abrir precedente para outras equipes também reivindicarem decisões controversas ao longo da temporada. Fontes próximas à diretoria alvinegra evitam comentar oficialmente, mas há quem diga nos corredores do Parque São Jorge que a conquista desses pontos fora de campo é vista como um alívio em meio a uma campanha turbulenta. Já torcedores do Vitória comemoram a devolução da vitória, mas também se perguntam que tipo de negociação está por trás da decisão da CBF. Por enquanto tudo ainda parece envolto em suposições, mas o burburinho já está lançado. Afinal, quantos pontos vale uma boa articulação nos bastidores do futebol brasileiro? Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.